Antes de começarmos esta oração poderosa pela sua família, eu quero te pedir algo muito especial. Coloque agora o seu nome e o nome da sua família aqui nos comentários. Sim, escreva nos comentários abaixo. Vamos unir nossa fé e orar juntos por você e por todos os seus entes queridos. Aqui, cada nome é levado diante de Deus em clamor. Não importa a luta que a sua casa esteja enfrentando, Deus pode restaurar, libertar e abençoar sua família. Senhor meu Deus, neste momento de fé, venho à tua presença com o coração rendido, clamando por minha família. Com humildade e confiança, oro inspirado nas palavras dos teus salmos, que são como lâmpadas que iluminam o caminho do lar que deseja te agradar. Pai, tu és o alicerce de todas as coisas. Como diz a tua palavra em Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso te peço, edifica a minha casa, Senhor. Constrói cada parede espiritual com a tua sabedoria. Coloca teus anjos em cada cômodo, em cada canto, para que o teu Espírito reine soberano entre nós. Visita hoje, Senhor, cada membro da minha família, desde os mais novos aos mais velhos. Envolve-nos com teu amor, pois como está escrito no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que haja paz em nossos relacionamentos, que a discórdia fuja à tua presença, que a murmuração não encontre espaço, mas que teu amor lance fora todo medo, toda confusão, toda palavra que divide. Pai, guarda a nossa entrada e a nossa saída, como prometeste no Salmo 121. Não permita que o mal ultrapasse os limites do nosso lar. Que o Senhor seja o nosso guarda fiel, aquele que vigia de dia e de noite. Livra-nos das setas do inimigo, da inveja, do ciúme, da mentira, da traição e da destruição familiar. Que nenhuma maldição encontre morada aqui, pois este lar é teu, Senhor. Que a minha família seja como está escrito no Salmo 128, 3, 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Senhor, faz-nos florescer em tua presença, que nossas raízes estejam firmadas em ti, que sejamos família que ora, família que busca, família que louva, família que serve. Deus eterno, se houver entre nós alguma raiz de amargura, mágoas não resolvidas, palavras duras ou feridas abertas, eu clamo, cura, Senhor. Tu és o Deus que sara corações e restaura relacionamentos. Como no Salmo 147, 3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Cura os casamentos feridos. Restaura o amor entre pais e filhos. Renova os laços de confiança, respeito e carinho. Senhor, quero te agradecer pelas bênçãos que já nos deste. Agradeço pelos livramentos, pelas portas abertas, pelo sustento diário, pelos milagres silenciosos que operaste sem que sequer percebêssemos. Obrigado por estar conosco até aqui e cremos. Grandes coisas ainda virão sobre nossa casa. Ó Pai, ensina-nos a te buscar como família, que o nosso lar seja um altar de adoração. Que o teu nome seja exaltado entre nós, que a tua palavra seja lida, meditada, amada, vivida em nossa rotina. Como no Salmo 1, faz-nos como árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizermos prospere. Pai, reveste-nos da armadura espiritual. Que nossos filhos sejam guardados nas escolas, no caminho, entre as amizades. Que o inimigo não tenha poder sobre suas mentes, sua identidade ou seus sonhos. Livra-os das más influências, dos enganos do mundo e da opressão do maligno. Que cresçam como servos e servas corajosos, apaixonados por ti. Guarda também, Senhor, os nossos corações como pais. Que sejamos exemplo de fé, integridade e compaixão. Dá-nos sabedoria para corrigir com amor, ensinar com paciência e conduzir com temor.
Que não faltem palavras de bênção nos nossos lábios, nem oração nos nossos quartos. Deus de promessas, tua palavra no Salmo 91 nos assegura: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que essa proteção esteja sobre cada um da nossa casa. Que cada praga, enfermidade, crise ou destruição passe longe. Que a sombra do Onipotente cubra nosso lar. Senhor, tu és o nosso pastor, como diz o Salmo 23. Nada nos faltará. Leva-nos a pastos verdejantes, guia-nos às águas de descanso. Restaura a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Que a bondade e a misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida e que habitemos na tua casa, ó Senhor, por longos dias. Pai, se o cansaço chegou a algum coração da nossa família, se há alguém abatido, aflito, ferido, frustrado, desacreditado, renova. Como diz o Salmo 62, só em ti a nossa alma espera silenciosa. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso refúgio seguro. Fortalece os laços do casamento. Restaura as emoções de quem sente que não tem mais forças. Traz esperança a quem pensa em desistir. Deus, cobre nosso lar com o teu manto de proteção espiritual. Que estejamos escondidos em tuas asas, como diz o Salmo 91, 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Que este lar seja um esconderijo de paz, um abrigo de fé, um lugar onde os céus se manifestam. E ainda que venham dias difíceis, não temeremos, pois como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Que essa certeza sustente nosso lar, que a fé se torne inabalável e que a nossa casa seja uma fortaleza espiritual em meio às tempestades. Senhor, levanta intercessores dentro da minha casa, que cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposo e esposa seja alguém que ora. Que nossas orações sejam como incenso diante de ti e que o céu se mova em favor da nossa família. Que sejamos conhecidos como uma família de fé. E se porventura alguém da nossa família ainda não te conhece, Senhor, salva, liberta, transforma. Toca esse coração agora, que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, que ninguém da nossa família se perca, Senhor. Que todos possam ter um encontro real contigo e que juntos sirvamos ao Senhor com alegria. Senhor amado, continuo diante de ti com o coração rendido, em plena confiança de que estás ouvindo cada palavra, cada suspiro da minha alma, cada lágrima silenciosa derramada por aqueles que amo. Sei que tu estás presente neste momento, passeando por nossa casa, tocando em cada quarto, abraçando cada pessoa, restaurando aquilo que aos olhos humanos parecia perdido. Clamo agora pela presença do teu Espírito Santo dentro do nosso lar. Que ele encontre liberdade para agir, para curar, para consolar e para transformar. Que a tua presença seja mais real do que qualquer conflito, mais poderosa do que qualquer dor, mais duradoura do que qualquer fase ruim. Vem, Senhor, ser o centro do nosso lar. Senta à mesa conosco, caminha por entre nós, habita aqui. Onde houver frieza, que o fogo do teu amor aqueça os corações. Onde houver silêncio carregado de mágoas, que o diálogo volte a florescer. Onde houver distanciamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais, que haja reconciliação profunda. Que cada abraço pedido em oração aconteça, que cada reencontro tão esperado se realize. Peço-te que não permitas que a rotina mate o cuidado, que a correria apague a gentileza, que a preocupação com as contas e o sustento tire a doçura das palavras.
ensina-nos a amar com atitudes, com paciência, com entrega e com fidelidade. Que a cada dia possamos nos esforçar para sermos melhores dentro do nosso lar, sendo reflexo do teu caráter, da tua graça, do teu amor. Senhor, guarda nossas finanças. Que não falte o pão sobre a mesa, mas também que nunca nos falte a humildade de reconhecer que tudo vem de ti. Que o pouco contigo se torne suficiente. Que o muito, sem ti, jamais nos seduza. Ensina-nos a sermos gratos em toda e qualquer situação e que sejamos bons administradores daquilo que tu nos confiaste. Se houver alguém em nossa casa doente, Senhor, estende tuas mãos de cura agora. Tu conheces os diagnósticos, os sintomas, as dores físicas e emocionais. Tu sabes do que precisamos, até mesmo antes de pedirmos. Por isso, em nome de Jesus, libera saúde sobre o nosso lar. Restaura o corpo, a mente, o espírito, toca onde nenhum remédio alcança. Seca a raiz da enfermidade, Senhor. Visita também aqueles da nossa família que se sentem sozinhos, invisíveis, sem propósito. Levanta-os com força nova. Dá direção, clareza e ânimo. Mostra a cada um o valor que tem para ti. Que ninguém em nossa casa se perca na tristeza, no isolamento ou nos pensamentos sombrios. Que a luz da tua presença resplandeça sobre cada alma que hoje clama por socorro. Tira da nossa família todo o peso desnecessário. Quebrem-se agora correntes espirituais. Desfaçam-se palavras lançadas para destruir, invejas acumuladas, maldições hereditárias. Que tudo aquilo que não vem de ti caia por terra neste momento. Que nossa linhagem seja abençoada por gerações e que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos colham frutos de uma herança de fé. Senhor, consagro a ti este lar, cada móvel, cada objeto, cada parede, cada canto. Que não haja nada aqui que desagrade ao teu espírito. Se houver, revela-nos. Se algo estiver servindo de porta para o mal, mostra-nos com clareza para que possamos remover. Queremos um ambiente completamente teu, um refúgio de paz, uma casa de oração, um lar em que os céus se manifestem. Dá-nos sabedoria nas pequenas e grandes decisões, que não sejamos precipitados nem levados por emoções instáveis. Ensina-nos a discernir o tempo certo de falar, de agir, de esperar. Que cada escolha feita por esta família seja guiada pela tua vontade, ainda que não compreendamos de imediato. Ajuda-nos a confiar no invisível, a descansar na tua soberania. Fortalece os casamentos que estão se desgastando, Pai. Traz de volta o riso, o respeito, a cumplicidade, a paixão. Que o perdão seja maior do que o orgulho. Que a lembrança do amor que os uniu seja mais forte do que qualquer ressentimento. Que os laços que se romperam sejam reatados pelo teu toque. Guarda os nossos filhos, Senhor. Eles são preciosos demais para andarem por caminhos perigosos. Que a tua mão esteja sempre sobre eles. Protege-os do engano, do vício, da rebeldia, da destruição. Que eles tenham sede de ti, que amem a tua presença, que escolham a tua verdade, mesmo quando o mundo tentar seduzi-los. Dá a eles discernimento, bons amigos, bons conselheiros e corações ensináveis. Senhor, quero te agradecer por tudo que tens feito por nós, mesmo quando não percebemos, pela tua fidelidade em meio às lutas, pela tua graça que nos alcança quando falhamos, pela tua mão estendida quando tropeçamos, pela tua voz suave que nos chama de volta quando nos afastamos. E se ainda houver promessas que não se cumpriram, clamamos, não te esqueças de nós. Somos teus, somos família que crê, que clama, que espera em ti. E ainda que o tempo passe e os olhos naturais não enxerguem saída, escolhemos confiar. Sabemos que nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é em vão, nenhuma dor será ignorada. Levanta um novo tempo sobre o nosso lar, que um novo ciclo comece hoje, que haja leveza, reconciliação, unidade, que a alegria volte a ser constante, que os sonhos adormecidos sejam despertados,
que as promessas adiantadas se tornem realidade, que o impossível se torne possível diante da tua presença, que os céus sejam abertos sobre nossa casa, que anjos de guerra lutem por nós nas áreas onde não conseguimos vencer, que haja libertação, cura, renovação, salvação, que o teu nome seja glorificado em cada detalhe da nossa vida, que pessoas sejam impactadas ao nos verem e digam: realmente esta família é abençoada pelo Senhor, que nada permaneça da forma que não te agrada, que tudo aquilo que precisa ser alinhado seja tocado pela tua mão. Nós te damos liberdade, Senhor, para intervir onde for necessário, para corrigir o que está torto, para restaurar o que foi danificado com o tempo, com os erros, com as feridas e com a falta de vigilância. Coloca em nós, Senhor, um coração ensinável, que não sejamos teimosos nem resistentes à tua voz, que saibamos reconhecer nossas falhas dentro do ambiente familiar e pedir perdão quando necessário. Ensina-nos a sermos humildes, a abrirmos mão do orgulho e a estendermos a mão um ao outro quando o dia for difícil. Dá-nos um olhar compassivo para aqueles que vivem sob o mesmo teto, que não sejamos impacientes nem indiferentes às dores do outro, que sejamos sensíveis à tristeza no olhar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, que o nosso lar seja um lugar seguro, onde todos possam se expressar, se acolher e se encontrar no amor que vem de ti. Coloca um novo cântico em nossa casa, que os louvores te encham de alegria, que as palavras proferidas entre nós sejam sementes de vida e não de morte, que nossos gestos falem mais alto que nossos discursos, que nossos filhos vejam em nós um exemplo real do que é viver contigo. Que possamos refletir o teu caráter, não apenas no templo, mas dentro do lar, onde verdadeiramente o teu evangelho deve ser vivido. Livra nossa casa do espírito de divisão, que toda brecha que o inimigo tenta usar para gerar confusão seja fechada agora, em nome de Jesus. Que nenhuma palavra de acusação tenha poder sobre os relacionamentos da nossa casa. Que nenhuma influência maligna ganhe espaço entre nós. Nós blindamos espiritualmente a nossa casa com oração, com jejum, com louvor e com a palavra. Pai, queremos ser família que te honra mesmo nos momentos de escassez, de perda, de silêncio e de incerteza. Que o nosso testemunho não seja condicionado a bênçãos visíveis, mas a convicção firme de que tu estás conosco mesmo nos desertos. Que aprendamos a te adorar também na dor, a te servir na espera, a confiar mesmo sem entender os teus caminhos. Ensina-nos a contar os nossos dias, a valorizar cada instante juntos, a não deixarmos que os dias passem sem expressarmos amor, sem demonstrarmos carinho, sem investirmos tempo uns com os outros. Que não sejamos tão ocupados a ponto de negligenciar o que realmente importa. Que priorizemos o nosso tempo como família diante de ti e diante uns dos outros. Restaura os sonhos esquecidos, os projetos que foram adiados por medo, por desânimo ou por falta de apoio. Que cada membro da nossa família descubra a razão pela qual foi criado, que haja propósito e clareza de missão, que o desânimo seja vencido pela coragem, que o medo dê lugar à fé e que cada talento que está adormecido seja desperto e usado para a tua glória. Deus, que nosso lar seja referência de tua presença, que quando alguém entrar em nossa casa, sinta a paz que excede o entendimento, que os visitantes encontrem descanso espiritual, renovo emocional e calor humano. Que ninguém saia de nossa casa da mesma forma que entrou, que cada encontro aqui seja marcado pela tua unção. E se por acaso houver qualquer pacto feito por gerações passadas que ainda influencia negativamente o nosso presente, nós rompemos agora, em nome de Jesus.
Que toda herança espiritual que não vem de ti seja cancelada, que nossa linhagem seja transformada pela tua presença, que comecemos aqui uma geração marcada pela tua luz, pela tua santidade, pela tua justiça. Que a tua alegria seja constante entre nós, que não sejamos vencidos pela tristeza prolongada, nem pela angústia sem direção. Que possamos rir juntos, celebrar pequenas vitórias, viver com leveza e gratidão. Que o teu Espírito traga dias de refrigério e que o amor seja uma prática diária e não apenas palavras ditas por obrigação. Pai, ajuda-nos a vencer os desafios da convivência diária com sabedoria e maturidade. Que os atritos não sejam acumulados em ressentimentos, mas transformados em oportunidades de crescimento. Que saibamos conversar com amor, corrigir sem ferir, ouvir sem interromper e perdoar sem restrições. Que o ambiente do nosso lar seja curado de toda toxina emocional acumulada por anos de desentendimentos. Faz de nós um exemplo de unidade verdadeira, que não haja eu e tu, mas nós. Que caminhemos juntos, mesmo quando as opiniões forem diferentes. Que o amor prevaleça sobre a razão. Que o entendimento esteja acima da necessidade de ter sempre a última palavra. Que a paz reine entre nós com autoridade, como se fosse uma voz dizendo constantemente: aqui é lugar de amor. Dá-nos estratégias para educar os nossos filhos em um mundo tão corrompido. Que saibamos orientá-los sem controlá-los, protegê-los sem sufocar, encorajá-los sem comparar. Que sejamos pais e mães segundo o teu coração, cuidando não apenas do corpo, mas da alma e do destino espiritual de cada um. Que eles cresçam fortes, íntegros, amáveis, corajosos e cheios de fé. Senhor, sustenta com tua mão os idosos da nossa família. Que sejam respeitados, cuidados e honrados. Que não se sintam esquecidos nem inúteis. Que se alegrem ao ver a continuidade daquilo que construíram com tanto sacrifício. Que encontrem conforto em ti e na companhia dos seus. Que suas palavras sejam ouvidas como sabedoria e seus dias cheios de dignidade. E para aqueles que hoje choram dentro da nossa casa, por luto, por perda, por saudade, por solidão, por abandono ou por frustrações, visita agora com teu consolo, enxuga cada lágrima, traz alívio ao coração. Que cada lembrança que machuca seja suavizada pela esperança da eternidade, pela certeza de que tudo um dia será restaurado em plenitude. Encerro esta oração, Senhor, crendo que nenhuma palavra foi em vão. Tudo está diante do teu altar. A nossa casa te pertence. Nossa história está em tuas mãos. O passado já foi entregue, o presente está sob tua condução e o futuro será vivido contigo. Somos teus, somos família consagrada. Somos povo que ora, que clama, que espera e que confia. E com fé proclamamos: grandes coisas o Senhor fará em nossa casa. Que os testemunhos se multipliquem, que os milagres sejam visíveis, que o teu nome seja glorificado em cada detalhe da nossa caminhada. Que a nossa casa seja um lugar de milagres, um refúgio de fé, uma sementeira de esperança. Assim oramos, com o coração em paz e cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém.